Vamos para as informações, mas antes eu vou fazer uma análise rápida aqui dos dois jogos do Flamengo nesse sábado. O Flamengo principal jogou contra o Orlando City lá nos Estados Unidos, empatou em 1-1, e a garotada do Flamengo jogou na Arena das Dunas contra a Portuguesa pelo Carioca, empatou em 0-0. Sobre o time principal diante do Orlando City, acho que o Flamengo foi bem no primeiro tempo, começou, entre aspas, nervoso, teve até bola na trave do Orlando City, depois se ajeitou e rapidamente achou um gol, não, né? Fez o gol com Pedro. Pedro marcou mais um, né? Em 3 jogos, Pedro tem 3 gols. E o destaque nesse gol não foi o gol do Pedro, com todo respeito ao Pedro, que mais uma vez mostrou seu poder de finalização, mas a jogada trabalhada, com De La Cruz no meio de campo, fazendo boa jogada, boa movimentação e dando bom passe, achando Varela na ponta direita. E o lateral uruguaio deu um passe perfeito para o Pedro finalizar. Então esse para mim é o grande destaque do Flamengo no primeiro tempo. Foi bem, até sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Acho que o Fabrício Bruno deu um mole ali na zaga, mas é começo de ano, não adianta crucificar o Fabrício Bruno, xingar o Fabrício Bruno. Acho até que o Varela poderia ter dado um suporte melhor ali, fechando mais no lado direito, mas enfim, foi bobeada do setor defensivo. Então acho que esse é um dos pontos negativos. No segundo tempo, o Tite fez muitas mudanças, o que é normal, né? Pré-temporada, tem que fazer mudança mesmo. Colocou Gabigol, Bruno Henrique, enfim. E o Gabigol não foi bem novamente. Inclusive ele terminou o jogo sem dar uma finalização. Ele não teve uma boa movimentação em campo. O Bruno Henrique foi muito mal também. Eu estou sentindo falta daquele arranque, daquela velocidade do Bruno Henrique. Acho que o time no segundo tempo do Flamengo foi muito mal. Isso mostrou que o Flamengo tem muito ajuste ainda a fazer, sobretudo quando faz muitas mudanças. Acho que isso aí é um trabalho que o Tite vai ter que fazer, mas de maneira geral eu vejo como muito positivo esse jogo do Flamengo, essa passagem do Flamengo pelos Estados Unidos. E quem estava na arquibancada ao lado do Rodolfo Landim assistindo ao jogo, John Textor, o presidente da SAF, digamos assim, o dono da SAF do Botafogo, estava lá na companhia do Rodolfo Landim, assistiu ao jogo, e ele não estava lá por acaso. Ele foi até Rodolfo Landim, ele aproveitou que ele estava nas Bahamas, se eu não me engano, deu uma rápida passada lá pela Flórida, por Orlando, se encontrou com o Rodolfo Landim, ele foi para lá para conversar sobre o Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado agora, o lateral direito, que chegou aí para o Corinthians, mas voltou depois da negociação subir no telhado, e a proposta foi feita. O Botafogo quer comprar o jogador junto ao Flamengo. Eu acredito que o Mateuzinho vai vestir a camisa do Botafogo, porque o Flamengo topa fazer negócio, o Botafogo quer ter o Mateuzinho, acha que é um jogador que pode render bastante lá no Botafogo, aprender também com o Rafael, que é o outro lateral direito que tem lá. O Botafogo quer. Agora tem que conversar com os empresários do jogador. Por quê? O Mateuzinho, ele tinha expectativa de ir para o Corinthians. Era um sonho, não do Mateuzinho, mas do pai do Mateuzinho, enfim, algum familiar do Mateuzinho. Ele queria muito ir para o Corinthians. Tanto é que antes do Corinthians ele rejeitou o Red Bull Bragantino. Só que agora o Corinthians, a relação está azedada. A verdade é essa. O Flamengo não gostou nem um pouco da postura do Corinthians em desistir da negociação e também da nota oficial depois. Então a relação está bem azedada, bem estremecida, e o Botafogo veio forte para contratar o Mateuzinho, já fez proposta para comprar o jogador. Assim que eu tiver detalhes dos valores, eu passo para vocês, tá bom? E após o jogo, o Tosa, que também é um torcedor que muita gente conhece de rede social do Flamengo, enfim, um cara que eu gosto e respeito muito, ele acabou divulgando um print de uma conversa dele com o Evander, aquele meia do Portland, da MLS, o Evander debochando do empate do Flamengo com o Orlando City, perguntando, o Flamengo empatando com o time da MLS e tal. Então, eu acho que isso aí, o jogador foi muito mal. Eu vi até o Tosa depois deletando o print, falando que o Evander foi gente boa depois da troca de mensagem. Gente boa ou não, depois acho que o Evander não poderia ter feito isso. É um jogador que quase não, mas é um jogador que poderia ter vindo para o Flamengo. O Flamengo tentou a contratação desse atleta junto ao Portland, mas as conversas não avançaram. Então acho desnecessário um jogador como o Evander fazer isso, entre aspas, debochar do Flamengo. Achei totalmente desnecessário. Sobre o jogo do Flamengo contra a Portuguesa,
com a garotada comandada por Mário Jorge, tendo a presença do Pablo, zagueiro do time principal na zaga, o lateral direito Matheus França, o Mateuzinho, e o volante Thiago Maia. Um time foi muito mal. Gente, foi uma pelada o jogo do Flamengo diante da Portuguesa. Ah, mas é a garotada. Ah, mas... Gente, mesmo assim, o time do Flamengo, se a gente for parar para analisar, Matheus Cunha no gol. Aí a lateral direita, pô, Mateuzinho, que é um jogador, já está há muito tempo no time profissional. Pablo, um jogador extremamente inteligente. Thiago Maia de volante. O problema para mim foi como o Mário Jorge montou a equipe, sem um centroavante de ofício, tendo o Wellington, que foi artilheiro do Flamengo na Copinha, não custava nada colocar o Wellington, utilizando o Verton, não sei porquê, porque é um jogador que está muito próximo de ir para o Santa Clara. O Peterson, jogador que amanhã vai se apresentar ao Atlético Paranaense, um time totalmente sem organização tática. Deu para perceber isso. Time muito mal em campo. Então, o próprio Lohan, que é um jogador que se espera mais dele, mas ficou sobrecarregado. Ele eventualmente fazia a função de falso 9. Eu acho que o Mário Jorge foi muito mal, demorou a mexer. Enfim, um jogo para a torcida do Flamengo esquecer. Lamentavelmente, os torcedores que compareceram à Arena das Dunas, inclusive parabéns para a torcida do Flamengo, que compareceu lá em Orlando, no amistoso do Flamengo, compareceu na Arena das Dunas, duas grandes festas que a torcida do Flamengo protagonizou em apenas um dia. Desse jogo, eu não tiro nada de bom, vou ser bem sincero para vocês, eu acho que o time foi muito mal, inclusive. Sobre o mercado da bola, galera, o Flamengo fez nova proposta para o Léo Ortiz e se aproximou da pedida do Red Bull Bragantino, uma informação publicada primeiramente nesse sábado pelo jornalista Júlio Miguel, nós confirmamos, e pelo que eu apurei, o Flamengo chegou muito próximo de 8,5 milhões de euros, quase 46 milhões de reais. Só que esse valor não é valor fixo, é um valor fixo e também tem metas embutidas aí nesse valor, que poderia chegar a 8,5 milhões de euros a operação toda. Outro detalhe, o zagueiro abriu mão do percentual que ele tinha direito. Não só os zagueiros, os empresários também, isso aí dava 25%. Então, o zagueiro, para vocês perceberem como o Léo Ortiz quer jogar com a camisa do Flamengo, ele abrindo mão de percentual dele. Então, o Flamengo voltando a negociar com o Léo Ortiz, ficando mais próximo da pedida do Red Bull Bragantino. Muita gente vai me perguntar, Vene, o Domingos Duarte, o zagueiro português que está na Espanha, do Getafe, o Flamengo negociou, o Flamengo encaminhou a contratação desse jogador. Teve um acordo com o Getafe e com o jogador. Só que, quando o Flamengo viu que poderia tentar novamente o Léo Ortiz, recuou. E o Flamengo avisou aos empresários do jogador e também ao Getafe. Olha, se a gente tiver a oportunidade de contratar o Léo Ortiz, a gente vai recuar. Beleza, então o Domingos Duarte era como se fosse um plano B aí ao Léo Ortiz. Como o Flamengo está enxergando que pode contratar o Léo Ortiz, inclusive o Léo Ortiz foi eleito o melhor em campo no jogo do Red Bull Bragantino hoje contra o Botafogo de São Paulo pelo Campeonato Paulista. Então, eu acho que o Flamengo está agindo certo e precisa contratar um zagueiro. É prioridade agora, o Flamengo não pode deixar de contratar um zagueiro nessa janela de transferência. Eu acho que não tem que ter pressa, a janela até o dia 7, beleza, mas tem que contratar. Não dá para o Flamengo ficar dependendo de Davi Luiz na reserva e Pablo na reserva. O jogo do Pablo hoje foi horroroso, gente. A verdade é essa, e a verdade precisa ser dita. Então o Flamengo precisa contratar sim um lateral, um zagueiro, e pode ser o Léo Ortiz aí novamente. Que novela, cara. Eu acho que é a novela que mais tem capítulos nessa janela de transferência. Para finalizar nosso vídeo, pessoal, Gabigol no Grêmio. Pois é, o narrador Pedro Ernesto da Rádio Gaúcha cravou isso nesse sábado. Engraçado que ele cravou assim, minutos antes do Flamengo entrar em campo contra o Orlando City, quando o Gabigol estava lá relacionado. A informação que eu tenho, e gente, eu não estou aqui desmentindo outro colega não, mas eu sei que vocês me perguntam, muita gente me pergunta, cara, meu WhatsApp bombando aqui, muita gente me perguntando sobre isso. A informação que eu tenho é que não procede, não tem nada de Gabigol no Grêmio, Gabigol não está de saída do Flamengo, pelo contrário, Gabigol continua no Flamengo, essa é a minha informação, tá bom? Foi o que eu consegui apurar com pessoas do Gabigol e também do Flamengo. Então, assim, o Grêmio está contratando todo mundo. Essa semana aí soltaram que o Verratti poderia ir para lá, o atacante do Vasco. Agora é o Gabigol. Um relacionamento de um bom ambiente, ele não te assegura vitória e título. Mas eu tenho certeza que quando não tem, ele prejudica e tu não vence. Ou é muito difícil vencer.
É isso que eu acredito. O Arrasca é um dos exemplos de liderança e de capitania, porque ele no dia a dia ele é assim. Porque os seus comportamentos são assim. Porque eu disse isso para ele e falo publicamente. Ele pouco fala, mas quando ele fala, ele é ouvido. Isso é a respeito dessas lideranças, desses atletas que passam e que em algum momento a adversidade vai acontecer como aconteceu com ele, de confiança, e vai ter um para ajudar. Que quando em determinado momento eu estou reticente para entrar no jogo, porque o jogo ele é de um quebra-cabeça, eu digo, eu vou colocar o Alcélio, que é um jogador, que é um moleque que não botou ainda a camisa, e aí o Kleber e o Matheus e o César, não, coloca o moleque. Aí o moleque se sente abraçado, entrou com uma naturalidade incrível. Por quê? Porque o grupo permite isso. Se desse isso é pequeno? Isso é pequeno para quem não está aqui no dia a dia e não vê o grau de dificuldade que isso está. Talvez seja pequeno para quem? Para os pais dele que estão vendo o moleque debutar, vai ver o quanto de felicidade tem. Então, quando a gente consegue agregar e ter essa relação, a gente sente muito mais confiança. Com confiança, a gente produz mais e está mais perto de vencer. Aqui, Conrado Juliette, canais ESPN. Eu vou seguir então na linha do ambiente. Como que você tem feito? Eu sei que essa não é uma pergunta nova, mas eu vou pegar a experiência que a gente está tendo aqui nos Estados Unidos, de ver um Gabigol sorridente, leve, tendo que entrar quando já nem todos os titulares estão em campo. Como que ele, um cara com peso da história dele, e o Bruno Henrique podem conseguir ou podem recuperar uma titularidade nesse teu novo contexto? Tu falou de uma parte, o futebol ele tem a parte psicológica, humana, ele tem a parte tática, a parte técnica individual e tem a parte física, elas se complementam. Tu falou de uma parte técnica, a segunda parte foi uma parte técnica. Eu cheguei, era um momento que o Pedro estava bem, e o Gabi retomando o seu melhor momento, inclusive em termos físicos, ele procurando a sua melhor, estava clinicamente sentindo restrições clínicas, vocês acompanharam o ano passado, esse ano já é diferente, e eu procuro colocar assim, 2 atletas em cada função, e a concorrência. Concorrência leal. Concorrência leal. Isso eleva tecnicamente a equipe. Isso eleva individualmente a equipe. O Flamengo precisa disso. Para mim é muito mais fácil, sabe o que é? Pega 11 e um monte de moleque, e eu deixo só os 11 titulares, eu fico de boa, não preciso me desgastar com ninguém. Não, eu digo que cada jogo 11 gostam de mim. 5 vão mais ou menos porque entra, hoje 10, e outros vão dizer assim, esse homem aí não dá. Então é muito mais fácil, estou repetindo, mas não é assim. A gente quer trabalhar e deixar eles nas melhores condições. Ela é do Bruno, ela é do respeito profissional, ela é do Gabi, ela é do Davi Luiz. Ela é de toda a equipe. Ou ela é do jovem que vem e que possa participar também. Como você estava falando sobre os garotos mais novos, a importância dessa espécie de intercâmbio, desses garotos que estão vindo da base para o profissional, passar esses dias aqui treinando, jogando até com a equipe profissional, em especial do Cleiton e do Matheus Gonçalves. O Cleiton já havia tido oportunidades na equipe profissional, a gente viu ele bem no domingo, viu ele bem hoje, no lance ali do gol anulado do Gabi, foi ele que saiu da zaga e foi apoiar no ataque. O Matheus Gonçalves vem de um empréstimo, já tem uma rodagem já em equipe profissional. Você pretende utilizar esses garotos durante a temporada? E como é que tá? Como foi importante para você também trazê-los para cá, para essa pré-temporada? Eu vou externar a minha ideia enquanto técnico para o Flamengo. Contratem muito bons jogadores. Se é para contratar um jogador que ele está num processo de evolução, não faça. Dê oportunidade à base. Porque eu entendo que se fortalece dessa forma. É melhor tu ter um grupo qualificado, com atletas mais qualificados, e um espaço para esses jovens poder, perto desses grandes atletas, desenvolverem-se também. Senão daqui a pouco fica um número excessivo de atletas. Talvez seja até bom para mim. Sabe por quê? Porque eu preciso de resultado para permanecer. Eu estou técnico do Flamengo. Então, quanto mais gente vem, tá bom, porque vou pegar um, vou pegar o outro, e o time vai... Eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso.
Não é da nossa ainda. O que é? Vamos qualificar. E vamos dar oportunidade para esses garotos. Vamos pegar esses atletas para abraçar e eles terem essa capacidade, com talento, claro, porque não é só vontade, não é porque são talentosos. Porque o Ninho forma atletas. Então, a gente consegue equilibrar. Essa é a ideia. Quando vai acontecer isso, eu não sei.